Bom, vamos agora então ao item 1.2, a ascensão de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do texto do livro de Atos, que é fundamental para nós podermos entender, né? Nós fizemos a leitura até o versículo 8. E agora vamos fazer do versículo 9 até o versículo 11. E depois nós lemos o comentário do livro, tá ok? Então, Atos capítulo 1, versículo 9, que diz assim: E quando dizia isto, lembrando da última aula que nós estudamos, né? Que foi dito para eles que eles iriam ver esse Jesus que ascendeu aos céus voltar da mesma maneira como eles viram subir, tá ok? E disse que eles seriam testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não? E no versículo 9, então, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ou seja, esse é o momento que Jesus ascendeu aos céus. Então, Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, está aqui iniciando a história dos apóstolos, partindo da ascensão de Cristo, vamos considerar, né? Das últimas palavras e a ascensão. E no versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. No livro eu coloquei o comentário aí, em primeiro essa expressão foi levado às alturas, que está no versículo 9. E comento, quando Jesus sobe aos céus, ele é encoberto por uma nuvem. Essa nuvem é um símbolo da presença de Deus, simboliza Deus recebendo o seu Filho. Nós observamos que essa nuvem ela aparece em momentos especiais no Antigo Testamento, né? Então, veja como a nuvem aparece em momentos especiais. Letra A, guiando o povo, né, que ela indicava quando o povo deveria levantar acampamento e peregrinar, ou seja, vamos continuar caminhando no deserto. Então a nuvem ela ficava sobre o tabernáculo guiando o povo. A nuvem parava, eles paravam ali, eles montavam o tabernáculo, ficavam, cultuavam a Deus ali por um tempo. Eles vão ficar fazendo isso por 38 anos, né? Eles ficaram um total de 40 anos, mas 2 anos estava realmente no plano de Deus eles ficarem. Foi o período para poder entregar a lei para eles. Tá ok? 2 anos era o tempo de entregar a lei para eles. Bom, então agora, quando eles partem depois dos 2 anos, eles vão ficar peregrinando. E qual vai ser o referencial? Levanta acampamento, vamos para outra parte do deserto. O referencial era a nuvem, indicando a presença de Deus. Tanto que no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aquela nuvem ela descia e ela enchia o Santo dos Santos. Ela era um símbolo da presença de Deus. Ela ficava sobre o tabernáculo durante o dia e à noite ela virava uma coluna de fogo, né, representando Deus protegendo o povo durante o dia do calor e durante a noite do frio, porque o deserto faz frio à noite, né? Então ela estava lá iluminando e aquecendo. Então era um símbolo da presença de Deus. E pode ser visto isso em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Esse versículo merece até nós lermos, né? Então vamos abrir aí as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, que diz: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então,
Por que diz que eles foram batizados na nuvem e no mar? Bom, no mar é normalmente como um batismo em águas. A travessia do mar é normalmente simbolizada como o batismo em águas. A pessoa sai do Egito, que é símbolo do mundo, então ela passa pelo batismo e ela começa a peregrinar nesse mundo. Ok? Então o batismo, ele era tipo, o mar, a travessia do mar era um símbolo do batismo em águas. E essa nuvem, ela é símbolo de um cuidado, de uma proteção, de um revestimento que Deus faz com o que aceita Jesus por todo o tempo que ele estiver peregrinando aqui na terra, até ele encontrar a salvação, ou na simbologia de Israel, até Israel conquistar a Terra Santa, concluir a sua peregrinação e conquistar a Terra Santa. Para nós, conquistar a Terra Santa simboliza conquistar a eternidade. Bom, letra B. Protegendo, ela protegia o povo do calor do dia. Letra C, falando com o povo, para anunciar que mandaria pão e carne. Então, ele vem exatamente de onde? Ele vem também simbolizado na nuvem. Okay? Então, falando com o povo para anunciar que mandaria pão e carne. Para falar com Moisés e o povo ouvir. Em Êxodo 19, versículo 9. Deus falando, ele aparece falando da nuvem, né? E cobrindo a tenda da congregação. Você tem aí Êxodo 40, versículo 34 a 38. Também falando com todo o povo, como aparece no Salmo 99, versículo 7. Na profecia, Isaías capítulo 4, versículo 5, quando o Senhor livrar Jerusalém, aí falando do futuro, vamos até ler esse versículo também, como novamente aparece a simbologia da nuvem. Isaías capítulo 4, versículo 5. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então, até falando do futuro de Deus, tratando com Israel e livrando Jerusalém, está novamente envolvido essa nuvem. No Monte da Transfiguração, né, também desce uma nuvem e cobre eles quando estão ali, Jesus, e aparece Moisés e Elias como ele, tá ok? E sai uma voz da nuvem. Não sai uma voz da nuvem, novamente a nuvem simbolizando a presença de Deus. E esse texto na ascensão de Cristo que nós estamos estudando. E o Salmo 97, versículo 2 também, diz que nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Então, a nuvem aparecer nesse momento está exatamente representando, no caso, Jesus sendo recebido pelo Pai e cumprido o Salmo, né? Esse é o momento em que as portas se abrem, né, para que entre o Rei da Glória, que conquistou a salvação para a humanidade. Bom, ainda no livro, no versículo 11, eu extraí uma parte aí, o versículo 11 disse, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu. Então, a entrada de Jesus Cristo no céu, após concluir a obra expiatória e vencer a morte, é profetizada no Salmo 24, versículos 7 e 8. Veja o que diz essa tradução. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Yahvé forte e poderoso, Yahvé poderoso na guerra. Ou seja, o versículo está profetizando, o texto está profetizando sobre Jesus, tá bom? Descrevendo exatamente o momento em que ele é recebido no céu após concluir a obra expiatória. Tá ok? A visão cristã de interpretação da Bíblia
se você comparar com a visão judaica, a visão cristã é mais completa. A visão judaica, ele está esperando o cumprimento da profecia, por exemplo, de Isaías há 2.700 anos. E eles não entenderam a simbologia da morte do Cordeiro. E qual é aquela simbologia para Israel? Eles deveriam ter interpretado que Deus enviaria um cordeiro para salvar a humanidade. João Batista interpretou isso. Quando João Batista diz, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista entendeu isso. Então, na visão cristã, o Cordeiro morria 4.000 anos depois que ele foi preparado, porque o Cordeiro Pascal, Deus deu ordem para Moisés, você vai separá-lo no 10º dia, mas ele só morre no 14º dia, são 4 dias. Ou seja, 4 dias depois que o cordeiro foi preparado, ele morre. E se nós observarmos no Antigo Testamento, foram cerca de 4.000 anos, desde Adão até a morte de Jesus. Então, essa visão cristã, ela faz mais sentido do que a visão judaica. A visão judaica, existe a promessa de um Messias, que foi anunciado principalmente por Isaías há 2.700 anos, e até hoje essa profecia não se cumpriu. Olha, então existe a possibilidade da profecia ter se cumprido, só que teve uma geração de israelitas que não conseguiu interpretar corretamente as Escrituras. E que geração foi essa? A geração que é descrita na Bíblia Sagrada, que existem provas de que aquela geração, vamos dizer, existiu. Existem outros historiadores judeus, Flávio Joséfo e outros, comprovam realmente que aquela geração existiu. E realmente, como a Bíblia diz, eram, por exemplo, o sumo sacerdote, ele era um saduceu, ou seja, era um homem que não acreditava na integridade das Escrituras. Para ele, o livro do profeta Isaías não era um livro inspirado por Deus. Para ele, só os livros de Moisés eram inspirados por Deus. Então, esse homem realmente ele não podia interpretar as Escrituras corretamente. Não tinha como ele interpretar. Porque, claro, ele já começava por interpretar errado sobre a integridade das Escrituras. Tá bom? Bom, coloquei aí Bíblia de Elohim, é sempre a tradução que eu faço de alguns textos. E aí eu só substituí o termo Senhor por Yahvé para você saber. É importante falar que aqui está o nome de Deus no hebraico, né? E que Jesus Cristo, ele é o Deus único, o Deus eterno, então ele é o Yahvé do Antigo Testamento, que tomou forma de homem, como disse o apóstolo Paulo, né? Bom, o comentário no livro prossegue. A obra expiatória da cruz foi a redenção da humanidade e a mais importante obra realizada. Por isso, as entradas eternas receberam o Rei da Glória, receberam Jesus Cristo, aquele que cumpriu a obra mais importante e fez isso de forma perfeita. Bom, a obra mais importante por quê? Bom, Deus, ele criou uma esfera espiritual e uma esfera material. Deus criou os anjos e criou os homens. Bom, infelizmente o pecado atingiu tanto o mundo espiritual quanto o mundo material, o mundo físico. Atingiu tanto os anjos quanto os homens. E, pelo que nós vemos, atingiu, claro, os anjos bem antes de atingir o homem. Tá ok? Então, eles foram atingidos na sua criação dos dois sentidos. Bom, sobre o mundo dos anjos, a Bíblia não fala em arrependimento. Mas no mundo dos homens, sim. Então, Deus, ele traça um plano para salvar os homens, né? Aqueles que têm capacidade de se arrepender. Nós sabemos que essa é uma questão que aparece no Antigo Testamento. Quando Satanás vai diante de Deus acusar Jó, ele está acusando a humanidade, né? Mas ele acusando Jó, ele está dizendo o seguinte, que o homem ele só serve a Deus por interesse.
que esse negócio de um ser arrependido, do homem arrependido, para Satanás isso não existe. Por quê? Porque nós sabemos que no mundo dos anjos, no mundo dos espíritos, não existe arrependimento. Ok? Não existe arrependimento. Por isso, Satanás está acusando Jó diante de Deus. Acredite que eu sempre digo que Satanás ele não está mentindo, não. Até porque ele sabe que ele não tem como mentir para Deus, né? Deve saber, pelo menos, né? Mas não tem como ele enganar a Deus. Mas o problema é que ele acredita mesmo, dentro da experiência limitada dele, de um ser que é um espírito que não tem como se arrepender. Então ele trata o ser humano como alguém que não pode se arrepender também. É exatamente o que está, vamos dizer, em debate lá. Vamos dizer, e Deus, claro, Deus, ele, na resposta, inclusive, a Satanás, Deus diz claramente que essa criatura ela tem algo de bom, tanto que ele diz, falando de Jó, homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha, então existem homens corretos, existem homens que lutam contra as suas limitações. Sim, isso sempre existiu, mesmo depois da queda de Adão, Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Não, é o que o apóstolo Paulo nos ensina, principalmente na carta aos Romanos, capítulo 2, 1 e 2. Deus nunca ficou sem testemunho na terra, então Jó foi um exemplo. Mas para Satanás aquilo não era sincero de Jó, tá bom? Mas é sincero sim. O homem ele tem a capacidade de se arrepender e Jesus Cristo veio exatamente para capacitar essas pessoas que se arrependiam da sua situação, desde Adão até os nossos dias, aqueles que se arrependem e lutam contra as suas limitações. Então a morte de Jesus nos fortalece para nós lutarmos contra as nossas limitações e também nos possibilita ser salvo, porque se ele não morresse, não haveria, né, substituição. Uma das melhores ilustrações que eu vi para isso foi exatamente tratando, né, claro que é um pai julgando um filho. É assim que Deus trata a humanidade. É um pai julgando o filho. E é um pai que ele tem que julgar esse filho de forma justa. Então, ele propiciou uma forma de mudar esse ser humano, né, dar a chance a ele de mudar de vida, para que no momento do julgamento justo, a pena dele tenha sido substituída pela morte de Jesus na cruz. Então, claro que essa obra, ela traz uma grande alegria para Deus, porque Deus quer salvar a criatura que ele ama. E esse amor por essa criatura, exatamente que ele então dá o seu filho, ele vem, gera um filho no ventre de Maria, e esse filho inocente vai ser a substituição da humanidade. Cumpriu essa obra expiatória, então por isso ele é recebido, né, no que é chamado de as entradas eternas. O comentário prossegue. A ascensão aconteceu no Monte das Oliveiras, está no versículo 12, que distava cerca de 2.600 quilômetros da cidade de Jerusalém. Bom, lembre-se, essa ascensão ela ocorre 10 dias antes do Pentecostes. Ela ocorre 10 dias antes do Pentecostes. Então, ela ocorre 40 dias depois que ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias aqui na terra, tá ok?